os seus olhos. Fala com Deus nesse momento, meu amado. Senhor, meu Deus, Pai querido e maravilhoso. Senhor Jesus, grandes louvores, grandes adoração nesse lugar. Mas, Pai, chegou a hora da Tua palavra, Senhor querido. Nossos ouvidos, Senhor querido, tem que estar livre para a Tua palavra, sensível à Tua voz. Sim, Senhor querido, que o Senhor usa a vida do Teu Filho grandemente, com grande autoridade, com grande poder nessa terra. Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, venha haver mudança na minha vida, nas nossas vidas, Senhor querido, em Teu nome. Seja feito o Teu querer hoje, a Tua vontade nessa noite. Espírito Santo de Deus, continua a vontade em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tiago. Salve a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É motivo de muita honra, de muita graça do nosso Pai eu poder estar aqui, igual o pastor Carlão citou. Em outro momento eu estive nessa vida, fui escravo das drogas, fui escravo do pecado, e tudo que era mal nessa vida. Muitas coisas eu partilhei, foram poucas as que eu não vivi. Mas estamos aqui para a honra e a glória do nosso Deus. Deus ele tem sempre um plano traçado para as nossas vidas. Algumas vezes nós nos desviamos desses planos. E foi assim comigo. Eu, num determinado momento, eu saí fora do plano de Deus, o plano que Ele tinha para a minha vida. Mas hoje, graças a Ele mesmo, Ele me deu Jesus por Salvador, que foi, morreu naquela cruz, derramou o teu sangue para pagar por nossos pecados, e hoje estou aqui na presença dos irmãos. Glória ao Senhor, meu Deus. Eu quero confessar para os irmãos que eu estou muito nervoso. É a segunda vez que eu tenho uma oportunidade. A primeira foi com o nosso pastor Carlos, lá na igreja Ponto de Pregação, na Santa Luzia, e hoje é a segunda. Portanto, se eu gaguejar um pouquinho, os irmãos me perdoem, tá bom? Queria convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia no capítulo 25 de Êxodo, no versículo 10. Amém? Deus ele é perfeito em todas as coisas. Deus ele sempre mostra a maneira certa de fazer todas as coisas. Ele não deixa dúvida em nada em sua palavra. Ele não dá meia palavra, ele não dá meia direção, ele sempre dá uma direção correta. Ele sempre mostra o que devemos fazer da forma correta. Muitas vezes tomamos as decisões, nossas próprias decisões, e dizemos assim: Senhor, eu vou fazer desse jeito porque desse jeito é melhor. Mas Deus não dá essa margem. Deus mostra que a gente tem que ser reto, como Ele é reto, como Ele é fiel em sua palavra. No versículo 10 diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 covados, e a sua largura de 1,5 covado, e de 1,5 covado a sua altura. E cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeiras de cetim, e as cobrirás com ouro, e as meterás nas varas, as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porá a arca o testemunho que eu te darei. Vemos aqui uma maneira, uma direção certa. Senhor, eu posso colocar o ouro só do lado de dentro da arca, porque é só lá que vai estar o testemunho? Não, é dentro e fora. Senhor, mas a vara, Senhor, que vai se carregar a arca, eu posso usar só a vara, porque não tem necessidade de gastar tanto ouro, não. Gaste o ouro. Deus manda dizer assim: gaste o ouro. É a direção de Deus, é a vontade de Deus, não é como queremos.
Às vezes a gente pega e fala, Senhor, mas eu estou indo, eu estou tentando, eu estou fazendo dessa maneira que o Senhor está dizendo, mas é só isso que falta. Não, não pode faltar. Deus, Ele é reto, Deus é fiel, Deus é santo. Ele fala que nós devemos nos santificar a cada dia. Nós erramos, nós falhamos, tropeçamos. Quantas vezes eu caí nesse mundo? Mas estou aqui forte, estou aqui de pé, porque o Senhor é a minha força, Ele é a minha fortaleza, o meu refúgio. Mas estamos falando aqui da arca. Aí quero convidar os irmãos a estar passando para 2 Samuel. Amém. Amém. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém, irmãos? Uma palavra que mostra para a gente a vontade de Deus no meio do nosso povo. Porque Obed-edom, segundo a palavra, não era judeu, não era parte do povo escolhido, era o gentil, mas que recebeu a presença de Deus em sua casa, porque a arca era a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, o maior símbolo da presença de Deus que habitava no santuário. Amém? E essa arca na Bíblia, a gente olhando para ela vai se apresentar com vários nomes: Arca do Senhor, Arca de Deus, Arca do Testemunho, Arca da Tua Força, Arca Santa. Amém? A arca do Senhor era o artigo mais santo do tabernáculo. A arca não foi feita para ser posta no tabernáculo. Como assim? O tabernáculo foi feito para abrigar a arca. A gente vê, às vezes a gente fala, mas Senhor, eu vou comprar os móveis da casa primeiro, depois vou construir a casa. Nesse caso é assim. Deus muda as coisas. Primeiro Ele faz confeccionar o que vai dentro, depois Ele edifica o tabernáculo. E é assim. Às vezes, eu mesmo olhando para mim, hoje com essa oportunidade, eu falo, Senhor, mas como eu já posso estar com a arca pronta, se o tabernáculo não está pronto? Eu sou o templo. Eu olho para mim, eu vejo falha, eu vejo defeito. Muitas vezes eu magoo pessoas que eu amo. A gente pega e fala no hábito, no calor do momento, e a gente depois olha para isso e fala, Senhor, eu não estou pronto. Mas quem somos nós? A gente não tem esse poder de julgar. O único juiz que vai julgar todo o povo dessa terra é Deus. Então se Deus fala, você está pronto, nesse momento pode fazer a arca, você vai confeccionar a arca, você vai levar a minha vontade, você vai levar a minha presença, é o momento de dizer amém. Nós carregamos esse fardo sobre o nosso ombro e é um fardo muito leve, porque aceitamos o chamado, viemos à casa do Senhor, e temos que fazer dessa forma, porque é dessa forma. A vontade de Deus não segue a nossa vontade. A vontade de Deus segue somente a vontade de Deus. Amém? A arca foi o primeiro mobiliário feito por Moisés. Logo depois Deus instruiu a construir o tabernáculo. A construção do tabernáculo também vocês vão ver na Bíblia. Em diversas passagens ele mostra o tamanho da cortina, o tamanho do pátio, o tamanho de cada coisa também é feito assim. Nós, como templo do Espírito Santo, como morada, não devemos nos fazer de qualquer maneira na presença de Deus. Nós devemos sempre nos colocar na posição certa, na posição de adorador. Nós não estamos aqui para receber glórias para as nossas vidas. Nós não somos merecedores de glória vinda dos céus. Mas quando glorificamos o nosso Deus em verdade e em espírito, Ele age e a glória retorna para esta terra. A arca foi feita de madeira de acácia e coberta por ouro dos dois lados, do lado de dentro e o lado de fora, havendo também uma borda de ouro rodeando a parte superior, com 4 anéis de ouro nos 4 cantos, e bastões de madeira cobertos de ouro para carregá-la. Havia uma tampa para a arca, feita de ouro puro, chamada de propiciatório. Em suas extremidades haviam 2 querubins de ouro.
um de frente para o outro, com seus olhos dirigidos para o propiciatório, se curvando para o centro em adoração, apontando suas asas para o mesmo local. E é ali que o Senhor se manifestava para o sumo sacerdote. Aqui a gente vê um sinal de reverência, a reverência que temos que trazer para a casa do Senhor. Aqueles querubins não foram colocados ali como decoração simplesmente, mas para mostrar que se até os anjos reverenciam o Senhor, como nós, meros mortais, vivendo em pecado, porque pecamos, não queremos errar. O apóstolo Paulo fala: o bem que quero, este não faço, mas o mal que não quero, este faço. Não quer dizer que a gente tenha que se esconder atrás disso, não. Mas quando a gente errar, a gente tem que ter uma reverência. A gente tem que se voltar para Deus, se curvar a nossa fronte, porque sabemos que somos falhos. E esse é o sinal que está ali em cima daquela arca. Glória a Deus. A Bíblia apresenta a arca como uma das mais claras tipificações de Jesus Cristo. Eu não gosto de olhar para a palavra de Deus e ler uma história. Não gosto. Eu não gosto de ver simplesmente como foi feita a arca, ou o que foi feito no meio daquele povo. Eu sei que é isso que a palavra traz, mas eu não gosto de pensar assim: Senhor, mas o que essa palavra diz para nós hoje? O que essa palavra diz no plano espiritual? O que essa palavra diz aos nossos corações? Aí buscando, eu encontrei o significado das coisas que foram feitas. A madeira de acácia era muito dura, quase indestrutível, e cresce em meio ao deserto do Sinai. A madeira de acácia falava da humanidade de Jesus Cristo, que era como a raiz de uma terra seca, como diz Isaías 53, versículo 2, e que resistiu após os efeitos da deterioração da cruz e do sepulcro. Esse é o nosso Jesus. Foi Deus que se vestiu da forma humana e habitou entre nós. A madeira de acácia dura cresce em meio ao deserto. Esse é o nosso Jesus. Ele veio à terra e habitou no nosso meio, com humanidade, como um mero mortal, também 100% Deus, irmãos. A união da divindade de Jesus e a natureza humana. Isso é representado pela união do ouro e da madeira. Quando se revestiu a madeira de ouro, daí fala da divindade de Jesus, a parte divina de Jesus. Por quê? Porque o ouro puro, que revestia as madeiras, mostrava a divindade de Deus na vida dele. Assim como o ouro deu brilho à madeira da arca, assim também a divindade de Jesus em seu ministério terreno. E dentro dessa arca foram postos 3 objetos. Também eu conheço a história desses objetos. Eu creio que a maior parte dos irmãos, se não todos, conhecem as histórias desses objetos. O maná, a vara de Arão, a tábua dos 10 mandamentos. Todos conhecem essa história. Só que eu também não gosto de olhar só para essa história e achar que é só isso. É muito importante cada história em si. Mas eu fui buscar também o significado nessas coisas. O maná, alimento do povo de Deus por 40 anos, atravessando o deserto. E não é só isso. Eu não aceito que seja só isso, porque só eles partilham do maná. Por que eu não partilho do maná? Aí eu fui buscar mais um pouco. Também conhecido como o pão do céu, descia do céu toda manhã e era similar à geada por sua clareza, e tinha sabor de bolos feitos de mel. Todos os chefes da casa recolhiam um homem, que era aproximadamente 2 litros e 200 ml por pessoa, e havia sempre a quantidade certa para cada israelita. Deus, Ele sempre provê todas as nossas necessidades. Não é alguma coisa, não é só um pouquinho, é todas.
Mas por que? Daí vai ter aquele que possa perguntar, mas por que eu estou passando dificuldade? Irmãos, aquele povo recebeu uma promessa. E nós temos essa promessa também. Muitas vezes, nós não acreditamos totalmente nela, mas eu sou crente, eu vou na igreja todo dia, mas às vezes não acredito. Quantas vezes eu me vi em dificuldade, passando por falta na minha casa? Eu trabalho, muitos irmãos me conhecem, eu levanto cedo, eu busco, eu batalho de um lado, eu busco do outro. Só que quantas vezes acabou a fralda da minha filha? Quantas vezes acabou o alimento da minha casa? E eu chegar a olhar para minha esposa no final do dia de trabalho e falar para ela assim, amor, eu não consegui nada. Ela fala, mas acabou o leite. Mas eu sempre mantive a minha fé. E Deus sempre levantou pessoas que abençoou a minha vida. Pode perguntar para os irmãos, muitos que estão aqui abençoaram a minha vida. Mas pergunta para qual que eu fiquei contando os meus problemas. O que eu pedi para eles? Pastor Carlão, certa vez, chegou na minha casa, tá aí o homem, eu ia emprestar um violão para os jovens, para ensaiar. Pastor, eu tinha pedido alimentos na igreja, pastor. Tinha falado que eu tinha algum problema, que eu estava passando por alguma dificuldade. Ele chegou com uma cesta básica, eu olhei para o jeito que ele trouxe. Ele olhou para mim e falou, Varão, eu não sei se você vai querer, mas eu tenho aqui uma bênção para você. E Deus sabia o que eu precisava, Deus sabia o que eu necessitava. E eu fui no porta-mala do carro dele. E ele talvez imaginava que eu não ia querer, porque talvez eu não precisasse, porque eu não pedia. A palavra fala para comunicar os santos, mas eu não comuniquei os santos. Eu fiz prova de Deus na minha vida, Deus honrou a minha vida. Ele me deu uma cesta básica e a alegria foi tão grande que eu não chorei na frente dele, mas coloquei a cesta básica e saí correndo para dentro de casa. Deixei ele lá fora da minha casa sozinho. Depois eu lembrei que ele estava lá fora e voltei lá atrás para falar com ele. Mas é bênção. E Deus, Ele faz dessas coisas. Certa vez eu fui para a igreja, não tinha uma fralda dentro de casa, a minha filha era pequena e ela ia precisar de uma fralda para passar a noite. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí pensei, a pastora Elaine tem o filho pequeno, vou pedir para ela. Só que quando eu cheguei, o pastor Carlão tinha saído. Falei, pronto, minha filha vai dormir sem fralda. E fui para casa, depois do culto, agradeci a Deus pela misericórdia dele. Quando se dá fé, está lá a irmã Jaqueline. Chega com um pacote de fralda, a mãe dela tinha dado dois pacotes de fralda para ela. Ela levou um para minha filha. Eu tinha pedido, irmã Jaqueline, mas ela deu, para a glória de Deus. Então, o maná ele sempre vai ser derramado no meio do nosso povo. Deus sempre entra com aquilo que a gente precisa, mas a gente não pode ser, vou usar um termo chulo, vagabundo. A gente não pode ser acomodado. Não. E eu batalhei. Para mim, no momento que eu recebi de Deus, para mim se tornou impossível, porque eu não tinha. Ia acabar, ia faltar. Deus viu o meu esforço, Deus viu a procura, e é assim que a gente tem que ser. Eu não estou buscando nada em mim, eu só estou usando o meu testemunho para colocar que Deus proveu o maná também no nosso meio. O maná revelou que Deus tinha o poder de atender e sustentar as necessidades físicas e espirituais do seu povo, anunciando assim o ministério de Jesus de várias maneiras. Jesus, em João 6,35, Jesus declara, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, a quem crê em mim não terá sede. Pronto, isso é espiritual, mas não é só espiritual, irmãos. Ele também fala do plano físico, também fala da nossa humanidade. Deus sabe das nossas necessidades e Ele atende. Jesus desceu do céu então como um maná, para termos acesso livre a este alimento, para termos vida espiritual, pois Ele é o nosso pão de cada dia. A brancura do maná também fala da pureza de Cristo. Por isso devemos nos purificar, devemos nos santificar. Apóstolo Paulo fala, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo veio purificado para essa terra. Ele nasceu na forma humana, mas permaneceu sem erros, sem falhas. E devemos nos corrigir a cada dia. Devemos reconhecer que somos falhos, que somos pobres e necessitados de Deus, ainda que tenhamos neste mundo a maior riqueza. Mas no reino dos céus a gente sempre tem que buscar nos purificar, sempre temos que buscar nos santificar. Amém?
a vara de Arão, uma vara de amendoeira. Simbolizou a aprovação de Deus, simbolizou a presença do escolhido de Deus, simbolizou o nosso Salvador. Eu vejo a vara de 3 formas: uma vara simples, seca, sem folhas. Morte de Jesus. Jesus morreu para o povo, tinha acabado a esperança. Aquela vara já não ia mais florescer, já não ia dar mais frutos. Mas daí aparecem os brotos na vara. Jesus ressuscita e volta ao nosso meio para testificar que Ele é Deus. Amém? E daí também vem e brotam os frutos. A partir daí vem e brotam os frutos naquela vara. E eu vejo nesses frutos nós. Porque somos frutos do amor de Cristo. Somos frutos daquele sacrifício, daquele sangue derramado, do Evangelho que Ele nos prega a cada dia. Tem também as tábuas da lei. Mostrava que Jesus nasceria e viveria sobre a lei, porque assim estava escrito, e Ele tinha as leis gravadas em seu coração. Cumprindo assim todas as Escrituras, Cristo não veio destruir a lei, mas levou sobre si todo o nosso jugo. Muitos, ao olhar para a palavra, falam, mas as leis se passaram. Não, se passaram por causa de Jesus, não é porque nós não teríamos que fazer, mas hoje temos que servir a Cristo. Temos que fazer a vontade de Cristo, porque Ele levou todo aquele jugo que hoje estaria sobre as nossas vidas. Pessoas que pecassem em pecado de fornicação seriam apedrejadas hoje pela glória dele, não é mais. A gente tem tempo, pela misericórdia, a gente tem tempo de se refazer na presença de Deus. Pessoas que roubavam, tinham suas mãos cortadas, mas hoje não. Hoje a gente já não está mais sobre esse jugo, porque Jesus veio, a sua misericórdia veio sobre as nossas vidas. E hoje temos tempo para o perdão. Aí, embora alguns vá para a cadeia, fique lá muito tempo. Eu não precisei conhecer o interior de uma cadeia, mas mesmo assim Deus tem tempo e misericórdia pelas nossas vidas para sermos curados. E essa é a arca do Senhor com seus 3 elementos principais. E aí eu digo, acabou aí? Não acabou aí. A arca também tem mais um significado na minha vida. Não é simplesmente isso também vem para enaltecer, para a gente entender a vontade de Deus, para entender o trabalhar de Deus. Mas a arca também carregava, era o símbolo maior da presença de Deus. E hoje, a gente também tem isso em nossas vidas. Como assim? Jesus Cristo, ao subir aos céus, falou, e eu vou, e quando eu for, vos darei o Consolador. E temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas. Portanto, também somos o símbolo da presença de Deus. Eu não encontrei referência a isso na Bíblia, mas eu posso dizer que também podemos ser vistos como arca, porque carregamos a presença de Deus a cada dia onde nós vamos. Carregamos essa presença como servos aprovados do Senhor, quando nos colocamos na posição de servos aprovados do Senhor. Queria convidar os irmãos agora a abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 5, no versículo 12. Está um pouquinho demorado, mas eu já vou chegar lá, irmãos. Amém? Versículo 12. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Que palavra! Os homens que não morriam pelas dores, o clamor era tão alto, mas era tão forte, que subia aos céus. De quem que a gente está falando aqui? A gente está falando do povo filisteu, que roubou a arca, que ousou tirar a arca de Deus do tabernáculo e levar embora para a terra deles. E vemos aqui que a presença de Deus é tão forte
E quando ela está até no meio do povo que não crê, que não tem nada com Deus, que adora falsos deuses, que levantam ídolos, ela é tão forte que aquele povo clamando, mesmo não crendo da mesma forma que cremos hoje, o clamor chegava aos céus. Então essa é a importância de nós carregarmos essa presença, de irmos com essa presença e aonde a gente for, a gente ter certeza que Deus é conosco e Ele vai trabalhar no meio daquele povo. Escrevi uma frase aqui: vai tocar na arca. Olhando lá para 1 Crônicas, não precisa abrir, eu vou ler o que está escrito. Capítulo 13, versículo 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Uzá ousou colocar a mão na arca. E eu e vocês, como arca, como a presença do Senhor indo a lugares, alguns vão tentar tocar no seu ministério, vão lançar palavras de maldição, vai vir seta, vai vir levante, vai vir tropeço, por causa das pedras que te lançam. Mas olha o que aconteceu: um levita do Senhor ousou tocar a arca. E olha o que acontece. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá. Essa palavra se encontra em 1 Crônicas, versículo 11. Uzá foi tocar a arca. E houve um rasgo. Deus matou ele na hora. Ele morreu na hora. A ira de Deus foi tanta por ele colocar a mão na arca que não teve jeito. Aí eu digo, vai colocar a mão na arca. Muita gente vai se levantar contra as nossas vidas. Mas eu garanto que a gente, na posição de servo aprovado do Senhor, carregando a presença do Senhor, sendo também arca do Senhor, ninguém vai pôr a mão. E quem pôr a mão vai pagar um alto preço. Só que eu devo lembrar que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Daí eu volto para o começo. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, irmãos. Nós não podemos simplesmente nos levantar na presença do Senhor e falar assim: olha, estou com um terno bonito, está aqui. O irmão falou, é ilusão, não é nada. Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho riqueza, a minha conta tem 7 dígitos. Tomara que tenha. Amém. Mas isso nada serve. Isso nada serve. Por quê? Porque se a gente não buscar santidade, se a gente não se pôr na presença, na posição de servos fiéis, nada vai servir, porque vai passar. A gente pode acumular tesouros na terra, e o que vai adiantar se a gente perder a nossa salvação? É verdade. Ontem eu ouvi uma frase no culto, e achei muito linda, a irmã Carol pregando. E ela falou assim: quem sabe o que planta, não tem medo do que vai colher. Uma frase muito bonita, uma frase de peso. Porque muita gente, eu não conheço quem não tem medo de morrer. Alguém aqui não tem medo de morrer? Eu não tenho, graças a Deus. Mas todo mundo tem medo, irmãos, da forma que vai morrer. Mas de morrer eu não tenho medo, porque eu tenho convicção, eu tenho uma certeza, eu tenho a promessa de Deus sobre a minha vida. Assim. E é complicado, irmãos. Deus fala muito no meio dessas coisas e às vezes eu fico meio acanhado de dizer certas coisas. Mas é isso. Devemos saber o que plantamos a cada dia. Plantando certo, colhemos certo. Então não devemos temer a morte. A nossa temência sempre tem que estar voltada ao Senhor, nosso Deus. Ele que nos deu Jesus Cristo, Ele que nos livra de todo mal, Ele que nos remiu, que nos libertou diante de um pagamento, que foi Cristo. Aí eu torno para outro ponto dessa palavra. Somos cristãos. Amém? Cremos em Cristo. Mas muitas vezes nós vimos para a igreja em busca somente daquilo que queremos e não somente daquilo que precisamos. A gente vai ver lá em João 6, versículo 2, fala assim: e grande multidão
o seguia por causa dos sinais que operava no meio dos enfermos. E muitas vezes vamos na igreja, o povo vai na igreja só por causa disso. Ah, eu vou porque eu estou precisando de um milagre. Ah, eu vou porque eu estou precisando de provisão na minha casa. Ah, eu vou porque a minha mulher está se irando contra mim, porque o meu esposo está nas drogas ou nas bebidas. Que glória ter isso, irmãos. A palavra do Senhor é muito simples. É complicado, mas é simples, porque não é difícil. Às vezes a gente complica porque a gente quer misturar o nosso querer na palavra do Senhor. Deus fala que tudo Ele vai prover nas nossas vidas. Só o que temos que levar à casa do Senhor todo dia é a nossa adoração. Quando eu vejo aqueles dois anjos se voltando e reclinando a sua fronte, o olhar ao centro do propiciatório, aonde se apresentava Deus para o sacerdote, onde o Espírito Santo do Senhor se manifestava ali, era uma reverência, e a gente tem que vir todo dia nessa reverência, porque se a gente colocar tudo aquilo que nós queremos no Senhor e confiarmos somente no Senhor, Ele tudo fará, é a palavra dele, Ele é fiel. A palavra do Senhor fala, porque eu velo para que se cumpra toda a palavra que sai da minha boca. Isso é a palavra de Deus. Então quando nós vimos para a igreja, que sempre seja na posição de adorador, que nós possamos sempre estar buscando o que realmente é necessário para as nossas vidas. Muitas vezes a gente apresenta para o Senhor, Senhor, mas tem que ser agora. Senhor, é o último dia. E se Deus falar, tá bom. E aí? Deus pode falar, tá bom, é o seu último dia na igreja? Deus pode fazer, porque não é o nosso tempo, é o tempo dele, é a vontade dele. Aleluia, Deus. Graças a Deus que não é sempre assim, porque a gente sempre vai ter tempo para voltar. Deus sempre vai enviar sinais, Deus sempre vai nos dar força para que a gente não desfaleça e caia no meio do caminho. E Deus está a trabalhar nas nossas vidas a cada dia. Aleluia, Deus. Esses dias, eu estava nervoso, problemas do dia a dia. E nesses momentos a gente olha pra gente e fala assim, hoje se eu tiver que fazer alguma coisa para Deus, nada vai acontecer. Olha que pensamento mesquinho, que pensamento derrotista. Na presença de Deus temos que ser vitoriosos, temos que ser fortes porque Ele próprio é a nossa força. Se não somos fortes, não temos a Deus. Se Deus está no nosso meio, agindo Deus, quem impedirá ninguém? Certo? E eu fui visitar uma tia minha que se encontra enferma, e ela estava ali, moribunda, não tem outro termo melhor para descrever ela. E eu cheguei ali, e eu vi uma mulher bataradeira, que construiu tudo que tem, num facão cortando cana. Ela pelejou, ela batalhou. Uma mulher que sempre viveu corretamente, não nos caminhos do Senhor. Hoje ela recebeu a graça de conhecer a palavra de Deus, mas sempre viveu certo. E eu sempre admirei muito aquela mulher. Um dia eu posso dar o testemunho, os irmãos vão entender por quê. Porque eu não tive testemunho dentro da minha casa, mas eu me espelhei na vida dela, de outras pessoas. E cheguei ali e vi aquela mulher caída, com tubo entrando na boca. O rosto dela estava enorme. Eu olhei para Deus e falei, Senhor, misericórdia, Deus. Queria poder fazer alguma coisa, mas não posso fazer nada. Olha para vocês verem. O Espírito Santo do Senhor habita em mim, habita em todos nós. A gente para diante de situação que não é para parar. Eu estava ali, diante do impossível, de frente ao impossível, e acreditando nisso que era impossível. E eu fiquei ali algum tempo e conversei com ela e falei, tia, a senhora pode me entender? Se a senhora puder me entender, chacoalhe a cabeça, pois ela tinha um tubo na boca, não dava para falar. Ela, falei, tia, eu quero orar pela sua vida. Ela estava numa UTI. Eu quero orar pela sua vida, a senhora aceita que eu ore pela sua vida? E ela consentiu mais uma vez. Eu falei para ela, tia, eu vou pegar e eu vou orar pela sua vida. Só que nesse momento, como a senhora está consentindo, vai ser o meu querer. Vai ser o querer de Deus. Eu não sei o que a senhora está pedindo, mas eu sei o que eu quero para a sua vida. A senhora aceita da mesma forma o querer de Deus, porque Deus pode levar a senhora nesse momento. Deus pode tirar a senhora.
Como amanhã a senhora pode sair desse quarto, a senhora aceita ainda assim essa oração, irmão? Consentiu com a cabeça. Eu peguei e orei, irmãos. Fraco. Talvez nem acreditando tanto que fosse acontecer, mas eu creio que Deus é forte, poderoso e pode todas as coisas. Mas eu olhava para mim, para o meu eu, para mim ali diante daquele problema. E não é eu, irmãos, não somos nós. É Deus diante do problema, é Deus diante da situação. Carregamos a presença de Deus e olha o que a presença de Deus fez naquele lugar. E aí eu orei. Orei com o que sobrava de forças em mim. E saí dali e vim chorando no carro, porque a gente se entristece de ver essas coisas. Vim chorando no carro, eu quase encostei o carro porque chegou uma hora que eu não conseguia dirigir mais, de tanto que eram as lágrimas. Mas naquele momento, eu acho que mais do que no momento da oração, eu abri meu coração para Deus e eu creio que Deus me ouviu. Porque para a glória de Deus, no outro dia ela desceu para o quarto, saiu da UTI. Então, às vezes a gente também olha para nós mesmos e dizemos, não, eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço. Realmente nós não podemos e não conseguimos e não alcançamos. Mas Deus tudo pode, Deus tudo vê, Deus tudo alcança. Não tem nada que seja impossível para Deus. E aí, eu fui olhar para a arca mais uma vez. Mais uma vez para a arca. E aquele povo, para todo lugar que eles iam, para toda a batalha que eles entravam, eles colocavam a arca à frente. Eles colocavam Deus à frente de tudo. Naquele momento, quando eles colocavam a arca e marchavam, eles não tinham dúvida. Os ânimos deles dobravam, triplicavam, quadruplicavam, não sei. Mas eles tinham a certeza, a única certeza, que não havia peleja, estando Deus na frente deles, que eles não poderiam ficar diante deles e eles não poderiam passar. Então, que todos os dias a gente venha ter essa certeza, essa convicção. Somos templo e morada do Espírito Santo. Somos um símbolo da presença de Deus nessa terra, porque o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Essa é a promessa de Cristo e eu creio que ela se cumpre em cada vida aqui nessa noite. Eu queria convidar os irmãos a estar se pondo de pé neste momento, para a gente estar agradecendo a Deus. Eu quero orar também por nossas vidas. E já está passando por irmão Alex. Desde já agradeço a oportunidade. Que Deus possa ter falado aos seus corações, porque o meu coração ele falou bastante com essa palavra. E eu fiquei em casa, eu até comentei com o irmão Alessandro, eu falei, irmão Alessandro, eu acho que eu vou ficar em casa, porque o que tinha que ser pregado já foi pregado para mim, na minha vida. Então, eu vejo que se Deus tem um trabalhar com alguma vida em particular, receba essa palavra, porque não é minha, é de Deus. E eu já guardei ela no meu coração. Amém? Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu venho a Ti, Senhor, repreendendo, ó Pai, toda dúvida, Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que faz com que os Teus servos e servas, Senhor, se sintam, Senhor, não merecedores, Senhor, do Teu poder e da Tua presença, Senhor. Sabemos, Senhor, que só o Senhor, meu Deus, tem poder sobre todas as coisas, Senhor. Que só o Senhor pode operar todas as coisas em tudo, Senhor. Senhor, que neste momento, Senhor, tudo que há, Senhor, de impedimento contra essas vidas, Senhor, toda palavra contrária, Senhor, todo obstáculo, barreira, Senhor, colocada pelo inimigo, Senhor, neste momento caia por terra, Senhor. Traz, Senhor, a cada um a certeza, Senhor, do Teu amor, Senhor. Traz, Senhor, a cada um a certeza da Tua salvação, meu Deus. Traz alegria, Senhor, de partilhar do Teu Santo Espírito a cada dia, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, nos purificar, Senhor, a cada dia. E possamos, Senhor, estar sempre de pé, Senhor. Agradecendo, glorificando, Senhor, ao Teu santo nome, Senhor. Pois cremos, ó Pai, que só o Senhor é Deus, o único e suficiente em nossas vidas. Amém.